Olá, bom dia. Quando chega o final de ano que junta com as férias, a gente só pensa numa coisa: aproveitar e viajar. Só que para as crianças, por exemplo, viajar nesse período tem alguns cuidados extras que precisam ser tomados para que essa viagem seja mesmo legal. E pensando nisso, a primeira vara da Infância e Juventude bolou um programa que chama exatamente esse nome, Viagem Legal. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar todos os detalhes desse programa foi o coordenador da Divisão de Proteção Integral da primeira vara da Infância e Juventude, Eliton Mendonça Nunes. Bom dia, Eliton. Seja bem-vindo. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que assistem a TV Assembleia. Com o início do período de férias escolares e o aumento gradativo do fluxo de viagens, a primeira vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Maranhão, cujo juiz titular, o juiz José Américo, deflagrou a Operação Viagem Legal, que visa justamente fiscalizar e disciplinar todo esse período de férias escolares no que tange ao transporte irregular de crianças e adolescentes nas rodovias do Estado. Então, já está valendo, né? Imagina, a gente já tem muita gente de férias, já tem muita gente viajante, então já tá em vigor. A operação iniciou-se no começo de dezembro e vai continuar até o fim de janeiro, que é justamente coincidente com o período de férias escolares. Ah, tá. 2 meses de férias aí, de férias e de viagem, de trabalho intenso nesse período, Intenso. né? A nossa fiscalização ela não se restringirá apenas às rodovias. Nós também fiscalizaremos o terminal do aeroporto, a rodoviária, claro, o ferryboat, todos os pontos de embarque e desembarque de passageiros da nossa ilha. Quando a gente fala em viagem legal, o que é mesmo legal para uma criança viajar? Bem, Elda, a regra é que todas as crianças e adolescentes menores de 16 anos, para que efetuem algum tipo de viagem dentro do território nacional, elas disponham de uma autorização judicial de viagem. Só interrompendo, mesmo acompanhada pelos pais? Aí é que eu vou chegar nas exceções. Tá. Existem 2 exceções que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, trata. A primeira exceção é quando esses menores estiverem acompanhados de algum ascendente até o 3º grau. Pai, mãe, tio, tia, irmão ou avós, desde que comprovado o parentesco. E a segunda exceção é quando as viagens elas empreenderem com marcas contíguas à do local de origem. Um exemplo, São Luís, Passo do Lumiar, São Luís e Ribamar. Nesses casos, a autorização de viagem ela é dispensada. Tá. No restante, a autorização de viagem sempre será exigida. Dentro da grande ilha, nos 4 municípios, é dispensada a autorização de viagem. Isso. Né? Tá. Agora, quando vai para outro estado, essa coisa toda precisa ser. Por exemplo, no caso de viajar com os avós, por exemplo, não precisa uma autorização, mas precisa um documento que comprova esse parentesco? Perfeito, Elda. O que a gente sempre solicita aos pais é que os menores, assim como os acompanhantes, estejam de posse de um documento comprovatório desse parentesco. No caso dos avós, é necessária a certidão de nascimento, porque nela é que consta o nome dos avós, na certidão de nascimento do menor. Veja bem, se o menor tiver de posse da sua RG, não tem como nós comprovarmos o parentesco com avós. A gente sempre faz esse link. Se vai viajar com os avós, que estejam com a certidão de nascimento em mãos. Isso vale também para tio, para tia? Tio também, porque a comprovação é feita justamente com os avós, que no caso serão os pais dos tios e os pais dos pais. Tá, entendi. E é comum vocês encontrarem situações de irregularidade nessa situação? Bem, eu vou te relatar o que já vem acontecendo nesse mês de dezembro. Isso. Nós fizemos 2 fiscalizações nos últimos fins de semana, na saída de São Luís, após a ponte do Estreito dos Mosquitos, e constatamos inúmeras irregularidades. Já? Já. E é um trabalho que a gente faz, além do trabalho repressivo, um trabalho preventivo ao longo de todo o ano. Tanto nos pontos de embarque na rodoviária, como no ferryboat, em inúmeros pontos. Só que nesse período, visando aumentar o fluxo de viagens, acabam negligenciando os responsáveis pelas empresas de transporte. E não solicitam essa autorização de viagem, e muito menos a documentação do parentesco, a comprovação do parentesco dos menores. E nós já verificamos inúmeras situações de irregularidade. E diante dessa situação de irregularidade, a primeira vara ela precisa ser atuante. É aí que a gente criou essa operação, que é uma operação Viagem Legal que vai perdurar durante todo esse período. Você tocou num assunto interessante. Por exemplo, na hora da venda da passagem, quer dizer, o cuidado começa na hora da venda da passagem, né? Os responsáveis pela venda, as empresas responsáveis, elas precisam também exigir esse documento? Perfeitamente. O que a gente já percebe é que na rodoviária, vou dar um exemplo simples, no terminal rodoviário, nos guichês, eles já fazem essa exigência. Eles só vendem a passagem se estiver apresentando a autorização de viagem ou o documento comprobatório do parentesco entre acompanhantes e menores. Sim. Agora, muitas vezes, as viagens que são realizadas no meio da estrada, quando uma empresa de ônibus para no meio da estrada e pega o menor
Tem as vans vans, também, exatamente. né, que não tem Esse é um negócio. gargalo que a gente tenta enfrentar diariamente. Porque muitas vezes, buscando aumentar o número de passageiros, eles acabam pegando inúmeros passageiros sem fazer esse crivo. Com certeza. O que prejudica de sobremaneira a nossa fiscalização. Eu imagino que o fluxo de passageiros, por exemplo, eu estou falando agora nas vans, nesses carrinhos que fazem essas viagens, é tão intenso que eles não se atentam para esses detalhes não, né? Exatamente. Aí a gente já, fazendo essa fiscalização dioturna e principalmente intensa nesse período de férias escolares, a gente já consegue ter esse feedback dos vanzeiros. Eles já nos informam, precisa dessa autorização, só que é algo que a gente faz anualmente. Anualmente, mas todo ano tem que fazer. Todo ano tem que fazer algo mais repressivo. Novo, né? Quer dizer, é anualmente, mas na verdade todo o tempo tem que ser assim, né, Elton? Não é só nas férias, não é As só autorizações de viagem, elas são exigidas para qualquer tipo de viagem dentro do território nacional, excetuando aquelas duas situações que eu te falei anteriormente. Sim, mas todo o tempo tem que se fazer isso. Então nem precisava essa fiscalização no final do ano, né? Se todo mundo viesse cumprindo esse dever ao longo do ano. Esse é o nosso intuito, é tentar incutir na cabeça dos pais e responsáveis legais e principalmente de quem trabalha com transporte, que a autorização ela deve ser conjunto com a passagem, deve ser planejada de forma antecipada para que não haja nenhum tipo de percalço durante a viagem. Porque imagina, você vai viajar, a documentação da gente tem que estar em dia. Porque vai que você pare na estrada. Quando é um carro assim, por exemplo, a família, ela está toda ali dentro do carro. Sim. Mesmo nessas situações pode haver problemas? Mesmo nessas situações. O nosso foco principal agora é o transporte regular, as concessionárias e permissionárias do transporte público. Só que isso não exclui o transporte particular. Os pais eles também têm a obrigação, mesmo numa viagem em família, de estar de posse da autorização de viagem e da documentação que comprove o parentesco com os menores no carro. Se todo mundo tiver lá com sua identidade, sua certidão de nascimento, essa coisa toda, está tudo tranquilo, né? Exatamente. É uma forma não só de resguardar a questão administrativa e civil, mas principalmente a questão criminal. Evita uma série de crimes. Se todos estiverem de porte de documentação, vai ter muito mais segurança na questão da viagem. Com toda certeza. E as penalidades, Elton, elas são graves? Dá para assustar o pessoal? Dá. Porque tem penalidades assim, isso aí dá para encarar de boa, não tem problema. O Estado da Criança e do Adolescente ele é bem claro e firme com relação a isso. O primeiro ponto é com relação aos pais. Numa eventual fiscalização que a gente encontra irregularidade, os pais ou responsáveis legais serão notificados. Será marcada uma data posterior, que eles deverão comparecer ao fórum, né, e lá será lavrado um termo de comparecimento. E isso poderá desencadear um processo administrativo contra os pais ou responsáveis legais justamente por essa negligência. Eita, tem que tomar cuidado. Isso pode desencadear uma série de penalidades. Óbvio que vai ser respeitado todo o processo legal, com ampla defesa, mas pode desencadear em inúmeras penas. O segundo ponto é com relação ao permissionário e concessionário do transporte. Ele será autuado, aberto todo o processo legal, com direito à ampla defesa. E isso poderá resultar numa pena que resulta uma multa de 3 até 20 salários mínimos por cada situação de irregularidade encontrada. Então aí já vai doer. Aí já vai obedecer. Isso por cada situação de irregularidade encontrada. Quer dizer, se tiver mais de uma criança, são vai dois processos diferentes. Processos diferentes, vai ser aumentada a pena. Diferentes. Exatamente. Então quando está no bolso, aí dói, aí a coisa parece que anda mais rápido. Isso que a gente tenta incutir. Isso que a gente tenta nos nossos trabalhos preventivos, informar que não vale a pena onerar uma empresa, onerar um dono de van, que às vezes só tem um veículo, uma pena de 20 salários mínimos, em detrimento de uma passagem de 30 reais. Uma passagem de 30 reais, né? Que poderia ser evitado lá no comecinho, se essa regra fosse obedecida, se vocês não tivessem que estar todo o tempo fiscalizando e dizendo faz direito, né? Exatamente, ela. E o problema maior é que o gargalo chega em São Luís. No interior do estado, muitas vezes, nas rodoviárias, etc., não há essa fiscalização. E o gargalo sempre chega aqui. É verdade. Vamos já falar sobre o interior. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa rapidinho. Eu vou deixar o Elton tomar um cafezinho, tomar uma água, que eu não deixei, né? Pois agora você toma sua água, toma seu café e a gente volta para continuar conversando sobre viagem legal. É um minutinho só e eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse programa da primeira vara da infância e juventude para proteger nossas crianças, que chama Viagem Legal, que é com o objetivo de deixar todo mundo viajando direitinho, legalmente. E eu estou conversando aqui com o coordenador da Divisão de Proteção Integral da Vara da Infância e Juventude, Elton Mendonça Nunes. A gente falou desse gargalo que chega até a São Luís. Esse gargalo só chega a São Luís por conta de
falta, vamos dizer, uma falta de observação ou de fiscalização mais intensa no interior do estado, né? O foco aqui de vocês fica mais na chegada ou na saída de pessoas? Na verdade, Aldo, o que nos prejudica é que o transporte rodoviário, ele não se restringe apenas às rodoviárias. O transporte público, ele acaba pegando os passageiros nas próprias rodovias. Então a fiscalização fica bem complexa. Só para nesse entender, período. a gente não sai sempre da rodoviária. O passageiro pega em qualquer os mais ponto. diversos pontos das rodovias do estado. Então o que a gente faz? Já pensando nessa situação, o nosso foco principal é justamente nos pontos de entrada e saída de São Luís, que nós sabemos que é onde vem o maior fluxo de passageiros nesse período. Principalmente nesse período de férias. O pessoal quer curtir as praias, às vezes quer fazer um intercâmbio para Barreirinhas. Então o nosso foco principal é a entrada e saída de São Luís. Tá, na saída eu estou até entendendo, a coisa fica mais fácil, vocês estão ali na rodoviária, estão ali naqueles pontos já conhecidos de saída de passageiros, dá para controlar a situação. Na chegada, por exemplo, vem alguém lá do interior passar umas férias aqui, deixa eu pegar um município bem distante, assim, bem estreito. Certo. Bem longezinho, vem conhecer as praias aqui em São Luís, em passar as férias, vem com a família toda, mas esqueceu, então os avós, vamos pegar os avós trazendo os netos para essa viagem. Claro. Esqueceram de trazer esse documento comprobatório desse parentesco. E aí, como é que faz? Eles já chegaram no destino. Sim. E aí, como é que faz? Bem, respeitando sempre o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, porque a criança e o adolescente ela não pode ser prejudicada. A gente vai admitir vários meios de prova, um caso como esse, excepcionalmente, principalmente quando a criança está vindo do interior do estado, já que não tem como retornar e trazer a documentação. A gente aceita numa situação excepcional alguma foto, algo que comprove. Isso não vai excluir a notificação dos pais ou responsáveis legais, porque a gente tem a obrigação de portar o documento original da criança e do adolescente. Eles farão isso depois? Farão isso depois, serão notificados e terão que comparecer na vara da infância e da juventude. Só que eles precisaram, ali no momento, comprovar o parentesco. De alguma forma eles têm que comprovar? De alguma forma. Nós uma não vamos foto admitir em família? Alguma foto de documentação, pedir para algum parente enviar alguma foto do documento que ficou na cidade. Mas isso, eu te falo, é apenas em situações excepcionais. Sim. E isso nós verificaríamos outras formas de comprovação. Foto em família, às vezes uma entrevista no local. Nós contamos com um corpo multidisciplinar, não apenas comissários analistas jurídicos, mas também pessoal que integra a área de serviço social. Já tem esse trato, já tem essa qualificação para poder tentar absorver o maior número de informações maior num trato complicado desse, né? Exatamente. Porque imagina, a criança, vamos pegar uma criança de 14, 13 anos que quer conhecer São Luís, que quer vir para cá, veio com os avós, não trouxe esse documento, quando chega bem aqui vocês acabam com a festa. Diz, não, agora vão ter que voltar. Aí vão passar por antipáticos, né? Então, a ideia é não fazer isso. Por isso é que nós acionamos o nosso corpo técnico, para tentar entrevistar a criança, verificar se de fato ela tem esse vínculo familiar com os pais, e vamos solicitar o envio de alguma documentação, mesmo que seja de foto. Uma foto é simples, mas né? Isso são situações excepcionais, porque a regra é que o pai porte a documentação original. Tá? E são situações que a gente pode flexibilizar assim ao máximo, para evitar um constrangimento. Para evitar esse constrangimento, pode ser aceita uma prova desse tipo, que não é a regra. Não é a regra, e isso sem excluir o processo. O processo vai continuar. O pai ele tem a obrigação de portar a documentação original, portar a autorização. Ele vai poder chegar em São Luís, mas vai ter que comprovar de alguma forma o parentesco. Com toda certeza. Você está me dizendo também que vocês têm uma ideia inovadora agora para facilitar ainda mais esse processo, né, Hélio? Na verdade, o juiz da Vara da Infância, o José Américo, ele idealizou uma autorização de viagem eletrônica, a autorização de viagem judicial eletrônica, que é de vanguarda no Brasil. Nós emitimos... Que bom. Estamos saindo na frente. Na frente. Essa autorização de viagem, ela alcança 3 focos. O primeiro foco principal é que garante muito mais segurança e confiabilidade de quem emite autorização, para evitar fraudes, tentar ser mais direto. O segundo ponto é que garante maior celeridade. Eu consigo emitir uma autorização de viagem aqui para o pai, e o pai, por WhatsApp, de posse dessa autorização de viagem judicial, manda para um filho que está em outro estado, está querendo retornar ao estado de origem. Olha, que legal. E o terceiro ponto, que é um ponto que o Tribunal de Justiça insiste muito nessa tecla, é o uso racional do papel. Nós praticamente abolimos o uso de papel com essa medida. Então ninguém precisa andar com a certidão aqui dentro de uma pasta no carro, não. Na verdade, o documento precisa ser o físico. A autorização é que não vai ser física. Ah, não tem jeito. Tem que andar com esse papel. A não ser que seja um RG digital, CNH digital, que a gente muitos já conseguem. A gente já está abolindo também esse papel. É o futuro, a gente já está sapando o futuro. A gente acaba perdendo durante a viagem, depois na hora de voltar a gente não sabe, eu já passei por isso, a gente não sabe onde colocou aquilo, na hora de arrumar a mala de volta, é uma confusão danada, mas com um processo desse fica bem mais facilitado isso, né? Facilita e consegue ter muita celeridade.
Muitas vezes o pai, ele é divorciado da mãe e está emitindo uma autorização aqui. E a criança está em outro estado, aí tinha que mandar por correio, enviar para o SEDEX, demorava, às vezes, não conseguia nem chegar antes da viagem. E agora, com autorização de viagem eletrônica, consegue emitir aqui em São Luís e manda pelo WhatsApp para a mãe que está em outro estado. Em qualquer lugar, e assim ela prende a pode viagem. receber e... A mãe ou um terceiro que esteja em outro estado para poder viajar com seu filho. É, porque eu acho que no caso de pais divorciados e separados, fica mais complicadinha a situação, né? É porque às vezes a mãe está em um estado, o pai em outro estado e a criança está no terceiro estado. No terceiro estado, tentando unir essas três pontas para um Exatamente. objetivo comum. Está comum vocês encontrarem essa situação? Nesse Situação de falta de documento? Nesse período de férias escolares, o que a gente percebe é muito no retorno. As crianças, às vezes, vieram do interior do estado, crianças adolescentes, não foi feita a fiscalização na saída, chegaram em São Luís no momento do embarque, são, obviamente, com a fiscalização intensa aqui na rodoviária, no aeroporto, nos pontos de embarque, ela é barrada, ela é impedida de viajar. E isso na hora da volta? Na hora da volta. Isso eles estão seguindo justamente a regra do Estado da Criança e Adolescente. Sim. Nesse caso, a viagem vai ser retardada. Vão precisar comprovar o parentesco, solicitar uma autorização de viagem para poder retornar ao estado de origem, à cidade de origem. Olha só, como uma falta de observação. Lá no início deu gancho para um processo bem complicado na volta, né? Porque na hora de vir ele veio tranquilo e ninguém pediu nada. Tá? Ele embarcou lá, veio para São Luís, passou as férias. Na hora de voltar que ele está encontrando essa dificuldade. É preciso esse cuidado nas duas pontas, né? Aproveitando justamente o alcance que tu tem aqui no teu programa, é que a gente solicita aos pais que quando for organizar a viagem, preparar com antecedência, comprar as passagens, que incluam nessa programação a autorização de viagem. É um item como a pasta e escova de dentes. Exatamente. Como a passagem que vai ser comprada, pensem na autorização de viagem. É muito, muito necessário. Isso nem precisava ser dito assim agora aqui no Natal, no Ano Novo, porque é uma regra a ser observada durante o ano inteiro, como a gente falou. Se a gente se acostumasse a fazer o correto o ano inteiro, agora não precisava de uma operação dessa, né? Seria tudo natural. Seria natural, né? O nosso foco poderia ocorrer em outras áreas. Em outras áreas, né? Quais são as outras áreas assim que vocês encontram mais trabalhos, vamos dizer, mais dificuldades nesse período de final de ano? A primeira vara da infância, ela é sazonal. Tem muitas áreas de acordo com a época do ano. Um exemplo, época de férias. A autorização de viagem é o nosso pico de trabalho. Outras épocas do ano, as festas, eventos, etc. A questão do embate que nós enfrentamos com relação a maus tratos, com relação a áreas que afetem a criança e adolescente diretamente. Isso. Né? Nós fizemos, inclusive, um trabalho com relação às crianças venezuelanas. Né? Demos, inclusive, com a nossa atuação, margem a uma ação civil que está correndo justamente sobre o fato em si, a questão dos venezuelanos. Só que como é um caso sensível, a gente não pode abordar muito essa questão, porque trata todo de uma sistemática de segredo de justiça, mas é um foco também que é enfrentado pela vara da infância. Mas está sendo cuidado essa situação, essa questão. Né? É porque a gente está vendo muita criança mesmo aqui, nas ruas até, Sim. né? Nas ruas. Aí isso tudo, a vara da infância, ela engloba. Só que a questão do segredo de justiça, a gente não pode, eventualmente, divulgar muitos dados, mas é uma questão que foi trabalhada durante todo o ano. Que a gente aumentou a presença de venezuelanos aqui em São Luís, né? E também vocês vão chegar agora, você não, nós todo mundo vamos chegar no Carnaval. É outro ponto sensível para vocês, Isso que né? eu te falei, que a vara da infância ela é sazonal. É sazonal, Cada época verdade. tem um foco específico. Nós já estamos nos preparando com a portaria de carnaval, que vai ser... Já está preparando. Já está sendo preparada a portaria de carnaval, que vai ser editada pelo juiz da infância agora, no fim de dezembro, que vai englobar todo o período carnavalesco, né? Assim como os anos começa anteriores. logo dia 1º. Em janeiro já... Carnaval vai ser em que mês? Vai ser no início de março. Ixi, então tem 2 Teremos mais tempo de pré-carnaval. Muito tempo de pré-carnaval. Mais tempo de atividade de fiscalização intensiva. E a gente já aí nosso fluxo já muda, nosso foco já muda. A gente já pede a colaboração dos donos de blocos, dos donos de escola de samba. Cada hora vocês buscam um parceiro diferente, né? Porque para garantir evidentemente que o primeiro juiz da infância é o pai e a mãe. É verdade. São os pais e as mães. Quando a atuação do Estado ela entra efetivamente é porque houve a falha lá na base. Lá no primeiro juizado, primeiro juizado. No juizado zero. Exatamente. Legal, eu gostei dessa comparação. Pronto, se os primeiros juízes tomarem conta da situação, garantir a segurança dos seus filhos, aí a primeira vara da infância e da juventude não vai ter tanto trabalho assim. Fica para as causas mais, vamos dizer, mais específicas, mais perigosas. Mas se a gente tomar esse primeiro cuidado, vai aliviar bastante o trabalho dele. Vamos fazer isso? Botar nossos filhos para viajar e dar essa autorização para a viagem ser bem legal?
Aí fica bem melhor para vocês, né? Fica mais tranquilo. Eliton, muito obrigado. Eliton Mendonça Nunes, muito obrigado por sua participação aqui no programa, por todos esses esclarecimentos. Eu vou ficar já aguardando a visita do Carnaval, para você me dizer o que pode, o que não pode, para onde é que a gente manda nossas crianças, para onde é que elas não podem ir. Mas, por enquanto, muito obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje. Ótimo, querido. Agradeço mais uma vez a oportunidade e contamos com o apoio dos pais responsáveis nesse todo esse período de viagem. Sempre pais irresponsáveis, é por isso que o nome é responsável, viu, gente? Pais irresponsáveis, que os pais também são responsáveis, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você que está aí do outro lado e que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, sempre com muita informação e café quentinho. Tchau e até a próxima.